Bom, o objetivo desse vídeo é tentar dar uma explanação de como funciona o módulo de avaliação de desempenho de pessoal do SAD. Esse é um módulo que utiliza um processo de avaliação de desempenho de 360 graus, onde nós podemos ter chefes avaliando subordinados, subordinados avaliando chefes, colegas avaliando colegas de mesmo nível, grupos de avaliadores avaliando colaboradores e até avaliadores externos. Tá? Então perceba que nós estamos aqui no portal de avaliação. É a partir desse portal que os avaliadores poderão definir as avaliações dos seus avaliados vinculados. Tá? Nesse caso aqui, nós já temos um processo de avaliação criado com todas as suas competências e questionamentos, tá? Separados por cargos, tá? por cargos de colaboradores. E esse processo já foi avaliado a um grupo, já foi relacionado com um grupo de avaliadores que terão acesso a esse portal para realizar as suas avaliações. Nesse caso aqui, perceba que nós podemos ter aqui no logon, um logon por uma pessoa, um colaborador que está avaliando outros, por um avaliador externo, tá? Alguém que não é um colaborador da instituição, por um grupo de avaliadores, como mencionei agora há pouco, um grupo de pessoas que podem trabalhar para avaliar, trabalhar junto para avaliar, tá? Um ou mais colaboradores. Então eu vou selecionar aqui um colaborador, tá? Clicar aqui, ele vai dar uma mensagem de que não existem pessoas para serem avaliadas, porque nessa primeira avaliação de teste aqui não existe ninguém. Então perceba que eu selecionei aqui uma avaliação logo após o logon, avaliação 2018, uma avaliação de teste, e aqui ao lado nós temos os cargos vinculados a essa avaliação. No caso eu só tenho um cargo nesse ambiente de teste. Logo abaixo serão listadas todas as pessoas que precisam ser avaliadas. Aqui aparecerão os nomes das pessoas e seus cargos. Perceba que nós temos uma avaliação realizada e tem duas avaliações a serem realizadas. Vou clicar no botão avaliar e aí perceba que uma tela vai ser aberta, tá? Onde será apresentado qual é a primeira competência de avaliação. Sempre frisando que essas competências são parametrizadas, elas são criadas dentro do ambiente de montagem das avaliações de desempenho que mostraremos daqui a pouco. Então, dentro de cada competência, tá, onde se define o seu conceito e a sua descrição, ao clicar no botão próximo, nós vamos entrar nos questionamentos que fazem parte da competência. Então, há um questionamento e o avaliador vai dar uma resposta, tá, para esse questionamento em relação ao avaliado, a pessoa que ele selecionou para avaliar. Então, eu vou escolher uma resposta qualquer, basta clicar na opção e clicar no próximo para seguir para a próxima pergunta. Então, perceba que é um processo bem simples. Próxima pergunta, seleção, e no momento em que a competência tem suas questões finalizadas, uma nova competência é aberta. Então o processo segue de uma forma muito simples e objetiva, tá? Eu vou passar rapidamente aqui nas respostas que estão sendo dadas, e a gente perceba que nós vamos entrando de competência em competência. Vale ressaltar também que essas respostas são parametrizadas, são definidas na montagem do processo de avaliação de desempenho. Ok? Então, vamos seguir em frente, porque eu quero mostrar que é possível montar competências em que tenhamos questionamentos com outra natureza de resposta que não essas 5 possíveis. Perceba que essas 5 possíveis opções aqui estão se repetindo sempre com os mesmos tipos de descrição de resposta. Tá? Mas dentro de uma mesma avaliação é possível ter também competências cujas perguntas estão ligadas a outro tipo de resposta. Vale ressaltar também, e como eu vou demonstrar daqui a pouco, no momento da montagem de um plano de um processo de avaliação, cada questão, cada competência recebe um peso de avaliação, assim como cada resposta dada de acordo com o que é selecionado também
tem a ela vinculado um peso estabelecido. Esses pesos, tá, uma vez finalizada a avaliação, vão determinar uma nota final a ser vinculada a cada colaborador. Tá? E essa nota, por sua vez, vai determinar como o PDI vai ser gerado pelo sistema. Na verdade, o produto final de uma avaliação de desempenho é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é gerado para cada colaborador, com base nas avaliações que foram realizadas para ele. Então, veja que agora chegamos num tipo de competência, de performance, onde quem montou a montagem dessa avaliação de desempenho considerou outros tipos de respostas. Perceba que mudaram as respostas. Tá? Cumprir 100% das metas, atingido tantos por cento, e assim sucessivamente. Tá? E aí o colaborador, para cada tipo de pergunta, com base na performance, a gente vai ter novas respostas. Além disso, nós ainda podemos, perceber que daqui a pouco a gente vai chegar num outro tipo de resposta, tá? Que é a alternativa de sim ou não. Tá? Na verdade, o que tem que ficar claro é que as respostas podem ser escolhidas livremente, tá? Por parte de quem monta a avaliação de desempenho. Por exemplo, aqui, a competência de habilidades requeridas. Olha, perceba que as respostas mudaram para sim e não. Tá? Inglês fluente, tá? E aí, finalmente finalizamos a avaliação, a gente clica em salvar e a avaliação foi finalizada. Na verdade, provavelmente aqui apareceu parcial, porque provavelmente alguma pergunta eu pulei aí sem clicar, sem selecionar corretamente. Tá? Aí caberia dar uma passada novamente para que a gente avaliasse onde é que está a pergunta sendo e que está em falta. Na verdade, esse parcial é justamente para indicar que a avaliação não foi totalmente realizada ainda, falta alguma pergunta ser respondida pelo avaliador para essa pessoa. Por um outro lado, alteramos a tela aqui. Aqui nós temos um ambiente de montagem das avaliações de desempenho. Tá? Aqui nós temos o cadastro das avaliações. Percebe que nós temos aqui, olha, a avaliação que nós criamos. E aqui, a criação das competências com base, tá, em cada categoria ou cargo do avaliado. Então, ó, deixa eu abrir uma delas aqui, olha, a história do peso, que essa competência vai ter na análise final do colaborador. Tá? E aqui tem uma coisa interessante, que é o direcionamento de como o plano de desenvolvimento individual, institucional, deverá ser gerenciado pelo sistema. Tá? De acordo com o nível das respostas ou a média que o colaborador venha a tirar nessa competência com base nas suas respostas, porque para cada pergunta também é definido um peso e para cada resposta, tá, que for dada para avaliação, a pergunta vai definir um peso melhor ou menos, ou maior ou menor para cada colaborador. Então, na verdade, no sistema a gente define 3 faixas para cada competência, tá, com base na média que as avaliações de cada competência vão gerar para cada colaborador. Então, o PDI a ser gerado vai ser um PDI que vai ser gerado com base nas médias calculadas para cada avaliação de cada colaborador. Então, por exemplo, se um colaborador na competência técnica, tá, tem uma avaliação que faz com que a sua média, a sua nota, caia entre a faixa 1 e 2, que faixa 1 e 2 é essa? Essa é uma faixa que nós definimos, nós também configuramos para entender que, por exemplo, uma avaliação que tem uma média entre 6 e 7 está na faixa 1 e 2, entre a faixa 1 e 2. Abaixo de 6 está na faixa 3. E aí a gente define aqui textos padronizados que devem ser postos dentro do plano do PDI, tá? De acordo com as notas que os colaboradores venham a tirar após as suas avaliações. Tá? Então, nós temos aqui os textos padronizados, tá? E o que deve ser gerado para alimentar o PDI. Tá? Aqui, aqui alguns
os tipos de indicadores, olha aqui, ó, cadastro de indicadores. O que são os indicadores? São basicamente as perguntas, os questionamentos. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos os questionamentos e aqui nós temos o peso desse questionamento. Olha só, eu selecionei o cargo, que é a categoria, a competência. Dentro dessa competência eu tenho 3 questionamentos, que é o que a gente chama de indicador. E cada indicador tem a sua nota. Tá? Além disso, cada indicador vai ter o seu peso. Esses pesos aqui são os pesos dos indicadores para com a competência. Quer dizer, eu posso criar um questionamento que tem um peso maior, tá, na nota do avaliado dentro de cada competência. E como é que nós chegamos na nota, no valor da resposta de cada avaliado? E a gente tem que ir na configuração do tipo de indicador. Quer dizer, quando você tem aqui um indicador, olha, tipos de indicadores, objetivos de múltipla escolha 1. Aqui está o cadastro, detalhamento dos tipos de indicadores. Aqui nós temos os valores, olha aqui, olha. Pô. Deixa eu deixar bem claro. Ó. O tipo de indicador, múltipla escolha. Esse tipo de múltipla escolha 1 é exatamente o primeiro grupo de respostas possíveis que nós tínhamos dentro da avaliação de desempenho lá, que eu estava mostrando no início. Então, olha, se a escolha for de demonstrar comportamento sobre influência, a nota que vai ser dada para essa resposta do avaliador para aquele colaborador vai ser 2. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma competência organizacional, com 3 questões, e todas essas 3 questões utilizam o tipo de indicador objetivo de múltipla escolha 1. Quais são os tipos de indicadores objetivos de múltipla escolha 1? São os indicadores que utilizam esse grupo de possíveis respostas. Então, a depender da seleção da resposta que for feita pelo avaliador, perceba que o colaborador vai ter uma nota maior ou menor. Então, por exemplo, se a resposta se o questionamento conversa olhando nos olhos, dando atenção, enfim, tiver como resposta a opção pelo avaliador de supera expectativa, significa que o valor para essa resposta vai ser o valor 4. Tá? Isso vai identificar o quanto, tá, essa questão vai gerar de peso para a definição da nota geral da competência, que é uma média. Na prática, essa competência vai ter nota máxima se todas as 3 respostas tiverem como escolha a opção supera a expectativa disseminada. E dissemina, tá? Essa opção aqui que tem nota 4. Como todas as respostas às questões fazem uso do mesmo tipo de indicadores de múltipla escolha, que são esses daqui iniciais, tá? Então, todos eles, para que se tenha nota máxima, espera-se que eles que tenham como escolha essa opção daqui. Se ele tiver como escolha algum item diferente, a nota da competência vai diminuir. Tá? E perceba, eu tenho nota de questões e tenho nota da competência, para no final eu ter a nota geral do colaborador. Bom, aqui nós podemos criar os avaliadores. Perceba, olha, os avaliadores podem ser colaboradores, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, grupos de avaliadores. Aqui nós temos uma funcionalidade que gera um e-mail informando aos avaliadores que eles têm avaliações para serem realizadas, tá? Para que eles fiquem sabendo que eles já podem acessar o ambiente de avaliação, que é aquele que eu mostrei agora há pouco. Aqui nós temos a definição de quem será avaliado dentro de uma avaliação, tá? Quem será avaliado por quem, associando avaliadores à avaliação, e aqui todos os relatórios, tá, finais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma média de aqui, ó, avaliação 2018, eu tenho aqui, ó, 2 pessoas realizadas, as médias que essas pessoas tiraram de avaliações segundo os cálculos das notas, os cálculos médios das respostas que foram dadas. Então, olha, as médias entre as faixas, dentro da faixa 2, é uma faixa definida, tá, também de forma parametrizada. E temos aqui a geração do PDI. Tá? Tem aqui o PDI, vamos consultar aqui, temos as 2 pessoas. Nesse caso aqui, essa pessoa está com o
a avaliação finalizada, e o PDI nada mais é do que, tá, uma listagem, tá, aqui está com a logomarca até de um antigo cliente nosso, e aqui perceba que nós temos todas as competências e as ações a serem tomadas, precisa melhorar, enfim, esse texto que está sendo posto aqui é exatamente o texto que foi definido dentro de cada competência. Tá? Se a gente voltar aqui para o cadastro de competências, perceba que aqui, olha, tem, de acordo com a faixa em que vai se enquadrar por cada competência, tá? Ou seja, de acordo com a nota tirada por cada colaborador, que vai determinar onde ele se enquadra dentro de cada competência, em que faixa ele se enquadra dentro de cada competência. Lembrando, essas faixas são parametrizadas também. É o colaborador, quem define o processo de avaliação, que cria esse intervalo de faixas. Tá? E aí, com base da nota, o sistema verifica, estou dentro da faixa 1, então eu tenho que pôr no PDI a informação para a competência organizacional de que ele precisa melhorar. Tá? Se eu tiver entre a faixa 1 e 2, está na média. Se eu tiver na faixa 3, excelente, continue assim. Então, o sistema gera o PDI, tá? E permite que os avaliados possam visualizar esse PDI com base nas médias que ele tirou. Quer dizer, a ideia é que, ao final do processo, cada colaborador receba esse plano de desenvolvimento, tá, com as conclusões das avaliações, para que eles tomem aquilo como base para suas melhoras, tá, ou até mesmo para a manutenção daquilo que foi considerado bom, tá, dentro do processo de avaliação. Vale ressaltar que isso também se relaciona com a parte de plano de carreira, que é uma outra área do SAGE, tá, de controle de cargos e salários, tá, que será objeto de demonstração em um outro vídeo.